Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? É uma história que aconteceu em dois tempos na cidade de Jundiaí, em 2020 e 2022. Seja muito bem-vindo, meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da Memória sobre Trilhos há quase 21 anos. Se o assunto ferroviário interessa a você, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações por meio do sininho para não perder nenhum conteúdo e ao final deste vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. Embarque comigo nessa viagem pelas horas. Eu frequento Jundiaí desde 2004. Foi por lá que eu comecei a minha pesquisa, em junho daquele ano. E ao longo de todo esse tempo eu fui fotografando o pátio e vendo esse pátio de entrada ali do museu e do antigo complexo da Companhia Paulista mudar. No começo havia ali apenas duas V8, uma baratinha, um chaleirinha, um guindaste chaleirinha, uma Lil e uma ouvinte. De repente vieram duas GP18 e mais uma Lil. Mais para frente, a V8 e o chaleirinha foram empurrados para um pátio, a ouvinte, as Lil e as GPs para outro, e hoje só tem a baratinha no pátio de entrada. Enfim, eu tenho documentadas essas mudanças. E o vídeo que eu quero trazer para você hoje é especial justamente porque ele não pode mais ser feito. Quando ele foi gravado, em 2022, as GPs estavam diante do museu, estavam na entrada. Havia duas GP18 ali, a 7013 e a 7014. Duas levadas a Jundiaí, inclusive, por causa de acidentes, com amassados bem fortes na estrutura e colocadas sobre truques falsos, truques de vagões de carga. Elas não estavam com os truques e hoje não estão com a motorização original. Possivelmente esse motor tenha se perdido junto ao desmonte das oficinas. Mas eu fiz um registro contando um pouquinho da história da GP18, que é a que está lá. A Estrada de Ferro Araraquara adquiriu dois modelos de GP, a GP9 e a GP18. O vídeo é curtinho, tem mais ou menos 6 minutos, mas eu espero que você goste, espero que veja como uma peça que hoje em dia é uma raridade. Infelizmente, essas locomotivas foram movidas de lugar e, muito honestamente, eu não sei que fim elas terão. Como eu já comentei em outro vídeo, a antiga gestão municipal de Jundiaí não respondia aos nossos questionamentos. E quando perguntada ou quando criticada, limitava-se a dizer, infelizmente, que nós, preservacionistas e memorialistas, éramos mentirosos. Eu espero que essas GPs tenham um bom destino, que sejam preservadas. Claro, sejam preservadas estaticamente, não dá para pensar em voltarem a rodar, não tem mais como isso acontecer, né? Não tem mais motor, não tem mais peça, mas que elas não sejam simplesmente maçaricadas e transformadas em panela, como muita coisa já foi ao longo da ferrovia. Bom, e essa é uma torcida, mas não uma certeza. Fique agora com o registro da GP18 em abril de 2022 no complexo de Jundiaí. Eu espero que você goste bastante. Tá aí a foto maior das duas GPs. Vamos agora ao vídeo. Oi, pessoal dos trilhos. Vocês não vão me ver porque está batendo muito sol aqui em Jundiaí e eu vou ficar parecendo com o rosto de um fantasma, mas eu tô aqui, ó, para contar para vocês uma história muito interessante. Essa locomotiva atrás de mim, que inclusive sofreu um acidente, como vocês podem ver, ela está com a frente toda amassada, é uma locomotiva diesel-elétrica de rodagem BB, originalmente operada pela Estrada de Ferro Araraquara, mas já sob a gestão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Bom, que história é essa? Vamos lá. A Estrada de Ferro Araraquara, ela foi fundada como uma estrada de bitola métrica, ligando, obviamente, a cidade que a nomeia, Araraquara, até a cidade de São José do Rio Preto e depois até Santa Fé do Sul, já ali na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Araraquara, ela cresceu, expandiu seus serviços, parque de tração a vapor, mas ela foi adquirida pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro na segunda metade do século XX. E a Paulista, que levou seu grupo de engenheiros para fazer estudo a respeito das vias da Araraquara, percebeu que a linha principal, que era em bitola métrica, bitola lembrando, né, aquela distância entre os trilhos, então bitola com distância de 1 metro entre os trilhos,
a Paulista percebeu que poderia ampliar essa bitola e, com isso, conseguir duas coisas. Primeiro, tracionar trens maiores e mais pesados, e segundo, fazer comutabilidade de tráfego. Então, assim que adquiriu a Estrada de Ferro Araraquara, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro estendeu a bitola, ampliou a bitola de 1 metro para 1,60 m, transformando as linhas da Araraquara de bitola métrica na chamada bitola larga. A Companhia Araraquara ela não tinha locomotivas elétricas, obviamente, porque o trecho dela, o trecho de Araraquara até Santa Fé do Sul, nunca foi eletrificado. Já na bitola larga, a Companhia Paulista começou a fazer a substituição das locomotivas a vapor da Araraquara por locomotivas a diesel, as chamadas diesel elétricas, porque o motor a diesel gera, o diesel faz gerar o motor elétrico que faz a locomotiva andar. Obviamente, não dá para chamar de locomotiva elétrica, porque aí ela teria a tração por catenária, por fio e pantógrafo. Mas enfim, no início dos anos 60, a Companhia Paulista encomendou para a Electromotive Division da General Motors nos Estados Unidos 2 modelos de locomotivas diesel elétrica, as GP9 e as GP18, que foram locomotivas largamente produzidas lá e vieram para o Brasil para operar apenas na Estrada de Ferro Araraquara. Uma curiosidade dessas locomotivas é que a Araraquara ela não tinha exatamente um padrão de cores como tinha a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a questão do verde-oliva, depois do azul com creme. A Araraquara não tinha, uma vez que os seus carros de passageiros ou vagões eram apenas identificados ou com o logo estilizado EFA, Estrada de Ferro Araraquara, ou com a escrita Araraquara em letras normais. Então essa locomotiva, ou essas locomotivas, as GP9 e as GP18, chegaram com uma pintura que era padrão da GM para locomotivas ou para estradas de ferro que não tinham padrão. Ou seja, era uma pintura em tom de vermelho e laranja, então um vermelho mais escuro e uma faixa laranja onde se escrevia Araraquara. Muita gente pensa que essa era uma pintura feita para Araraquara, mas não era. Tanto é que a Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, que também não tinha esquema de pintura, adquiriu da própria General Motors locomotivas G12 para bitola métrica, que vieram exatamente com o mesmo esquema de pintura, porém, em vez de escrito Araraquara, escrito VFRGS. Muito bem, as locomotivas GP, elas prestaram serviços até os anos 2000. Elas vivenciaram toda a fase final da Estrada de Ferro Araraquara e elas assumiam os trens quando eles entravam na linha não eletrificada. Então, normalmente, os trens partiam de São Paulo com uma locomotiva da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, os trens da Araraquara. A Jundiaí fazia comutabilidade com a Paulista, então em Jundiaí os trens da Araraquara recebiam uma locomotiva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e seguiam com essa locomotiva elétrica, normalmente uma V8, até Araraquara. Chegando em Araraquara, a V8 desengatava e uma GP9 ou GP18, assumia a composição, então, até o seu ponto final, até Santa Fé do Sul. Essas locomotivas, como eu disse, continuaram servindo com o fim das ferrovias privadas, com a encampação e total estatização em 1971, só que aí elas deixaram de servir só nas linhas da Araraquarense, elas foram servir em toda a bitola larga, linhas da Paulista, linhas da Araraquara, chegando até aqui a Jundiaí, onde nós estamos, tracionando trens de passageiros, mas também, sobretudo, trens de carga. As GP elas podiam trabalhar em tração múltipla, então na FEPASA elas tracionavam, às vezes em dupla, tripla ou até em quadra, tracionavam trens de carga bastante pesados pelas linhas da estatal. Com a privatização, a Ferroban manteve ainda a GP em uso, mas a ALL, que veio no lugar da Ferroban, América Latina Logística, começou a trocar as locomotivas GP por locomotivas C30 e a maioria das GP foi encostadas, muitas já foram destruídas, maçaricadas ou canibalizadas. Algumas permanecem em abandono, como essa que está aqui atrás de mim, como eu disse, uma GP18, a 7013, e apenas uma permanecia, a 7007, nas cores da Rumo, trabalhando como manobreira nas oficinas de Rio Claro. Hoje a Rumo Logística não usa mais essas locomotivas para tracionar trens. Hoje, nas linhas da larga, a maior locomotiva ou a principal locomotiva utilizada é a AC44I. Eu espero que você tenha curtido a história dessa locomotiva, que afinal foi fundamental para a dieselização e expansão dos serviços da Estrada de Ferro Araraquara. Um abraço e até o próximo vídeo.